Bom dia, Brasil, na graça de Deus Pai. Vamos lá, mais uma caminhada. Que Deus venha conosco. Vamos conversar. Então, não sei se vocês já prestaram atenção, tem dia que eu lembro de pegar meu óculos que escurece. Eu tenho óculos que não escurece e um outro que escurece. É tudo óculos de grau. Mas enfim, vamos lá. Para a glória de Cristo Jesus. Eu queria falar para vocês uma coisa. Nossa, tô vendo umas flores, as rosas ali tão bonitas. Eu fico doida quando eu tô na rua com as rosas, que eu quero fazer vídeo. Eu vou até virar aqui eu vou virar a câmera só para mostrar as rosas para vocês, ok? Ó, que lindas essas rosas. Aqui, ó. Olha que linda essa roseira aqui na calçada, numa calçada. Continua aqui, ó. Lindas roseiras. Deixa eu desvirar aqui. Pois é, depois vou ver se quando na volta eu faço um shot pro YouTube. Siga lá, lembra falar youtuber, siga lá. Eclésia Católica de Cristo. Aí você vai ver também esses vídeos que eu faço aqui lá no YouTube. Ok? Então, mas o que eu quero falar hoje, gente? Gente que me segue. Não importa que religião que você é, eu não sigo religião. E nem prego religião. Eu prego a salvação em Cristo Jesus. Ok? Aproveitar e atravessar aqui a avenida. Então, eu prego a salvação em Cristo Jesus. Eu não puxo sardinha para nenhum lado de igreja. Você quer uma igreja para ir? Vai. E lê o Evangelho. E lê as cartas apostólicas. E observa. E se você vê que aquele pastor não está pregando conforme está na Bíblia, ora a Deus para que aquele pastor mude, ok? Eu sou contra esse pessoal que só sabe falar mal das igrejas. Eu sou contra eles. Nossa, agora eu lembrei de uma coisa também. Então, acontece, as pessoas elas estão falando mal da igreja e elas estão se desviando da igreja. E aí elas não têm um grupo, porque elas se acham igrejas sozinhas. E aí quando elas passam por um problema, quando está doente, ou quando passa uma necessidade financeira, elas não têm uma igreja para recorrer, porque a igreja é humano. Onde tem humano tem defeito. Inclusive quem fala mal é cheio de defeito. Pois é, aí a pessoa ela não segue nenhuma igreja, ela começa a falar mal, ela começa a seguir esses grupos religiosos de internet, que também só sabe falar mal. E aí quando ela passa por uma necessidade, ela vai atrás de você. Ela nunca conversa com você. Ela não tem amizade nenhuma com você. Não conversa com você. Você nem sabe mais se a pessoa existe. De repente chega uma mensagem da pessoa atrás de você. Como se ela... E ela conversa com você como se ela estivesse conversando todo dia. Então, gente, eu aconselho. Eu sei que tem muitos defeitos nas igrejas, mas, como se diz, nós precisamos de uma igreja. Nós precisamos conversar com pessoas ali. Nós precisamos saber que ali tem servos de Deus. Podem até estar no engano, mas é servo de Deus. Não só servo. Servo até o mundo é servo de Deus, gente. Vocês vão escandalizar, né? Porque as pessoas acham que servo de Deus é só quem tá lá na igreja
fazendo alguma coisa. Servo de Deus, até o mundo é servo de Deus, gente. Você vai ver na Bíblia, quando Deus quer usar, Deus usou até a boca da mula para falar com aquele profeta das trevas. Não é que ele era um falso profeta cristão ou um falso profeta judeu. Ele era um profeta do lado de lá. Do lado de lá também tem profeta. Falso profeta é quando a pessoa fala que é de Deus e não é. Fala que é Deus, que é de Jesus e não é. Esse é o falso profeta, ok? Mas tem... Sentar. Mas tem o profeta do lado de lá. E ele sabe que ele é do lado de lá, ok? Então Balaão era um profeta do lado de lá. Mas quando Deus quer, Deus fala. Até que o profeta é do lado de lá. Então Deus falou: você não vai amaldiçoar meu povo. E ele teimou e foi. Ele ganhou dinheiro daquele rei do mal, que odiava o povo de Deus, e foi amaldiçoar o povo de Deus. Aí, o animal que ele estava montado, disse que é uma mula, não sei, uma jumenta, enfim, empacou, não passava nem a pau, porque ela estava vendo um anjo lá. Às vezes os animais vê o mundo espiritual, mas os humanos não vê, né? E ela empacou ali, não tinha como ela passar, tinha um anjo ali com a espada de fogo na frente dela. E o cara começou a bater nela. Por que ela não ia? Porque ela tinha que obedecer a ele. Afinal de contas, ele era dono dela, né? Aí a mula falou, a jumenta, não sei, um animal, falou. É só você procurar lá na Bíblia o profeta Balaão. E a mula falou. E o que a mula falou? A mula falou aquilo que Deus mandou falar. Aquilo que Deus queria falar. Então, não seja religioso. Às vezes não tem um crente para Deus usar para falar com você. Vai a pessoa que está perto de você. Mas você diz que é mentira, porque você é religioso. Você acha que se não tiver lá um título de judeu ou um título de cristão, você acha que Deus não fala com as pessoas, né? Não é assim não. Mas voltando aqui agora pro atual, porque eu queria falar mesmo, né, que eu entrei nesse assunto, às vezes eu vou para um assunto e entro no outro. O Evangelho de Cristo, que ele deixou para ser pregado, mas hoje em dia os pastores, a maioria deles não estão pregando mais o Evangelho de Cristo. Inventaram umas doutrinas por aí da cabeça dos homens, misturou o Velho Testamento com o Novo, e inventaram umas doutrinas estranhas, gente. Sério, estranhas, gente. Porque o Senhor Jesus, ele já trouxe do Velho Testamento aquilo que nós precisávamos ouvir. Os apóstolos já trouxeram do Velho Testamento aquilo que nós precisávamos ouvir. Então, quando a pessoa abandona a doutrina de Cristo, abandona a doutrina dos apóstolos, acha que sabe muito e começa a inventar outras doutrinas, isso é um perigo, gente, é um perigo. Aí é onde que nasce as heresias. Ou então a pessoa ela teve uma revelação e ela criou uma igreja baseada naquela revelação, ela fez uma doutrina baseada naquela revelação que ela teve. Também, gente, tá errado. Tá errado. Muitas vezes Deus fala com você, mas é só para você. Não é para você abrir a igreja e fazer uma doutrina daquilo que você teve revelação. E aí começa a nascer um monte de heresias, como a gente tem visto, ok? Aí fica as pessoas idólatras da profeta X. E as pessoas falam mal da igreja católica por causa das santas. Mas tem igreja por aí que se diz de sétimo dia, você já sabe.
que tem uma santa. Só não chama de Santa Maria, que por sinal tem meu nome. Tem muitas santas com meu nome, gente. Muitas santas com meu nome. Mas que Deus me ajude. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero servir o meu amado Jesus. Então, gente, então é isso, ok? As pessoas, elas estão inventando doutrinas, ok? Então, você quer saber a doutrina pura e original? Leia os evangelhos e os apóstolos. Você quer saber sobre a doutrina da graça, do arrebatamento? Leia todas as cartas do apóstolo Paulo. Ok? Você não pode criar doutrina só com o apóstolo João, porque o apóstolo João fala da besta, fala do anticristo, mas o apóstolo Paulo fala do homem do pecado de Daniel, como o Senhor Jesus também falou do homem do pecado de Daniel. A besta do Apocalipse, gente, é a mesma coisa de Daniel, é a mesma coisa ali, aquilo que quando João fala ali, é a revelação que Deus já tinha dado para Daniel, só que agora com João, todas aquelas bestas estavam unidas. Lá com Daniel, teve o período da besta X, depois outra besta X, era 4 bestas, né? Aí em Daniel, em Daniel saiu uma besta e vinha outra. Foi aqueles reinos da época até chegar no reino romano. Também temos a estátua, né? Que cada coisa da estátua representa algo. Ok? Nunca esqueça que a cabeça da estátua é a Babilônia. O que é a cabeça da estátua? A cabeça da estátua é aquela que manda em tudo. Ok? Mas vamos continuar. Aí nós paramos nessas doutrinas aí, né? Então, nós não podemos fazer uma doutrina só com o apóstolo João, e nós também não podemos fazer uma doutrina só com o apóstolo Paulo. Nós precisamos entender o que João falou, o que Paulo falou. Pedro tem pouquíssima escrita de Pedro, pouquíssimo. Mas ver o que Pedro falou na carta dele, ver o que Paulo falou, ver o que João falou, para você entender o final dos tempos. Ok? E quem não estuda Paulo não tem revelação do arrebatamento, gente, não tem. Porque o arrebatamento foi revelado para o apóstolo Paulo. Tem coisa que foi revelada só para os cristãos, tem coisa que não foi revelada para os judeus, gente. Então, mesmo que os judeus passem a crer que Jesus de Nazaré ou Yeshua é o Messias, mesmo que eles passem a crer, tem muita coisa que eles não acreditam, gente. Eles não acreditam nas revelações que o apóstolo Paulo passou, nas doutrinas do apóstolo Paulo, eles não acreditam. Então, o que eles fazem? Eles fazem assim, olha, eu creio que Jesus, que Yeshua, como eles dizem, né, que eles não gostam nem de falar o nome de Jesus, porque tem medo. Eu não estou nem falando de judeu, gente. Esses grupos aí que nasceram, chamados messiânico e nazareno. Muitos deles nem tá muito longe de ser judeu, muito longe, muito deles. Tem aquele que é judeu mesmo que se converte, mas tem outros que não tem nada a ver com judeu, mas eles usam o nome judeu. Então, Deus não tem misericórdia de nós. Às vezes teve um parente lá atrás que era judeu. Gente, mas qual é as regras de Israel para que alguém é declarado judeu? Se não está dentro das regras dos líderes religiosos de Israel, é considerado gentil, gente. A Bíblia diz que o que ligar na terra é ligado no céu. Então, por que eu vou ficar discutindo com esse povo? Se eles falou que para ser judeu é assim assado, eu vou respeitar eles. Mas tem pessoas que elas não respeitam as leis judaicas
Não tô falando da Torá, não. Estou falando das leis, das regras, as regras. Mas ela dá regra, gente. Todo mundo cria regras, gente. A igreja católica criou um monte de regras, a igreja protestante criou um monte de regras, e os judeus também criaram um monte de regras. Todo mundo cria regras, gente. A igreja evangélica tem regra, tudo tem regra. Não vai nessa ilusão que a minha igreja é liberal. Não, e se é liberal também é perigosa. É porque a liberal aceita muita coisa estranha. Tudo é perigoso, tudo nós temos que ter sabedoria, pedir a Deus para nos orientar. Então, acontece. Se o cristão não conhece o Evangelho, não conhece as doutrinas do apóstolo Paulo sobre a graça de Deus, sobre o arrebatamento, ele não vai crer, gente, porque ele não vai entender, ele não vai crer. Ok? E então a maioria desses grupos chamados messiânico e nazareno, eles não creem nas doutrinas de Paulo. Eles não creem, gente. Eles pegam até o que Paulo falou e reviram ao contrário, assim, para tentar encaixar com as doutrinas deles. Presta atenção, gente. Presta atenção, gente. Outro dia eu vi um teólogo explicando sobre Gálatas. O que as Bíblias novas que são usadas no meio messiânico estão fazendo? Eles estão pegando os versículos que Paulo falou e estão mudando ao contrário do que Paulo falou, gente. É sério. É sério, gente. É sério. Eles não creem no original que Paulo fez. Eu creio. Eles não creem. E aí, esses evangélicos que estão indo tudo atrás dessa mistura que diz que é judaísmo, mas na realidade não é nem judaísmo. Eu não sei, gente, não sei. É uma mistura que estão fazendo do Velho e do Novo Testamento, mas eles pegam do Novo Testamento só aquilo que lhes convém, só. Ok? Eu sou o Novo Testamento inteira, de Mateus a Apocalipse. Deus seja louvado. Me ajuda, Senhor. Então não adianta a pessoa falar que crê que Jesus é o Messias, que Yeshua é o Messias, se ela joga as doutrinas que o apóstolo Paulo deu fora. Ou então ela pega e reverte o versículo, faz uma tradução diferente. Não adianta, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus que chamou Paulo, foi o Senhor Jesus que deu as doutrinas para Paulo. Não foi romano que inventaram aquilo. O original não está no latim, o original está no grego. Porque Paulo estava ali naquelas nações gregas. Quer dizer, nações gregas. Nação grega só tem uma. Mas as cidades, né? As cidades ao redor, aonde a língua grega era falada, não era só na Grécia que a língua grega era falada, era em outros lugares também. Ok? Era a língua mais usada da época. Era mais usada. Não adianta as pessoas quererem interpretar a nova aliança no hebraico, porque também não vai conseguir, porque quem escreveu no grego, ainda que eram judeus, ou eram judeus que agora estão seguindo o cristianismo, que na realidade era isso, Paulo era judeu, mas agora ele está seguindo o cristianismo, as doutrinas do Cristo, ok? Não estou falando que cristianismo é religião, mas aquilo que Jesus de Nazaré ensinava para ele. E Paulo escreveu no grego. E cada língua, ela tem uma forma de expressar, gente. Não adianta você querer inventar. Não, eu acho que Paulo falou aquilo. Não, gente, Paulo falou o que está escrito. Vai estudar grego. Vai pegar os originais do grego e lê, então. Estuda, então. Não é eu acho que Paulo quis dizer aquilo. Não. Paulo disse conforme ele escreveu no grego. Porque cada língua você vai expressar de uma forma. Então, eu sou brasileira e conheço minha língua madre, como diz, madre, que é de mãe, né? Madrelíngua, português. Mas eu já aprendi um pouco de italiano. E aí, as expressões do italiano é tudo diferente, gente. As expressões são diferentes. Às vezes eu até invento aqui, gente. Às vezes eu quero italianizar a língua portuguesa. Eu acho que eu estou falando certo, mas eles riem de mim, porque eles sabem, eles falam assim, mas isso aí é português.
Mas eu tô falando no italiano. Mas eu falo, não, mas essa ideia aí é portuguesa. Então, gente, a ideia de falar, cada um tem a sua. Então, não adianta, muitas vezes eu uso a ideia do português para falar no italiano. Eles descobrem que eu tô falando errado. Então não adianta você pegar a ideia do grego e querer colocar para a ideia do hebraico, gente. Vai dar errado, porque o hebraico ele tem uma forma de expressar, o grego tem outra forma de expressar. E o único evangelho que foi escrito no hebraico foi o livro de Mateus. Todos os outros foi escrito no grego. Parece que a carta aos hebreus, porque era para os judeus, é porque só brasileiro que chama judeu de judeu. Na Itália ele chama de hebreus, ok? E outras nações chamam de hebreus. Então nós temos aquele livro chamado Os Hebreus, mas ali você pode colocar aos judeus. Para nós portugueses pode colocar judeus, fica tranquilo, ok? Ficaria até melhor para a gente entender. Então, parece que ali também foi escrito no hebraico. Por isso que todo mundo crê que foi Paulo que escreveu, porque Paulo sabia bem as línguas, né? Paulo sabia. Só que quem escreveu não identificou, porque era muita perseguição, gente. Era muita perseguição com os apóstolos, muita perseguição, ok? Então, Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, em teu nome do eterno. Vem comigo, Jesus. Então é isso que eu queria falar para vocês, ok? Cuidado de seguir doutrinas de pessoas que elas dão mais valor para os rabinos que não crê no Messias de Nazaré. Elas dão mais valor porque eles escreveram, inclusive de 2000 anos para cá, que muitos deles já escreveram para atacar Jesus mesmo. Então as pessoas elas vão para o meio messiânico nazareno e elas desprezam o que Paulo escreveu e elas vão seguir rabinos que valorizam outros rabinos que negam Jesus. E aí a doutrina não é mais aquela doutrina pura do cristianismo. Qual é a doutrina pura do cristianismo então, irmã? É o evangelho e as cartas apostólicas. Essa é a doutrina pura do evangelho. Os evangelhos e as cartas apostólicas. E eu não estou falando de doutrina das igrejas, porque todas as igrejas criaram suas regras. Todas as igrejas fez suas regras, gente. E aqui eu não fico falando mal da igreja ABC, porque todas elas criam. Todas. Nasceu uma igreja hoje, amanhã ela já está com uma regra que ela criou. Não se engane. Não vai nessa ilusão. Não vai. Eu vejo cada... E o ser humano, ele se Deus não alertar a gente, se Deus não tiver misericórdia da gente, o ser humano, ele vai no embalo. Se um lá falou, olha, isso é bom, todo mundo pula de cabeça. Não analisa. Ele falou que é bom. E agarra. Mas não vai ler os evangelhos, não vai ler as cartas apostólicas, ok? Então, eu vou finalizar aqui e volto a lembrar aquele assunto que eu falei no início. Tem muitas pessoas que elas estão abandonando as igrejas, falando mal, seguindo youtubers, e na hora que o negócio aperta, na hora que fica sem dinheiro, na hora que tá doente ou alguma coisa, elas vão atrás dos evangélicos, pedir ajuda. Mas lá atrás elas falaram mal da igreja. A igreja, por mais que ela tenha defeito, ela vai te ajudar. Nós precisamos. Se você tem conhecimento numa igreja, tem muitas igrejas sérias. Se você acha que uma não é séria, procura outra. Mas as igrejas, elas sempre vão procurar ajudar o doente, ela vai procurar ajudar a fazer uma cesta básica, ela vai procurar ajudar quando casa alguém ali da igreja. Eles sempre vão procurar ajudar, gente. Por mais que vocês falam mal das igrejas, elas sempre vão procurar ajudar. E aí essas pessoas que começam a falar mal das igrejas e não vai mais na igreja, quando o negócio aperta, elas vão atrás dos crentes. Tomara que esse vídeo fosse para mais gente, para as pessoas analisar as coisas que está acontecendo, ok? Então eu vos deixo aqui
nessa conversa e siga lá meu canal Eclésia Católica de Cristo. Por que eu escolhi esse nome? Porque tá muito agora na moda, as pessoas tá com medo de falar o nome igreja, agora eles colocarem no inglês, church. Não, gente, para com isso. Se não quer falar igreja, fala pelo menos um nome que dá para o português entender direito. Então, eclésia já é uma transliteração para o português, a eclésia, que é do grego, ok? Por isso que eu coloquei eclésia, porque eu não vou nesse modismo de church, ok? Todo mundo sabe que eclésia vem do grego. E quando a gente escreve com as nossas letras que a gente conhece, já é a transliteração para o português. E católica? Católica também não tem nada a ver com a igreja que você conhece. Você já ouviu falar. Católica significa que está no mundo inteiro, ok? Que é a união do corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo inteiro. Então é isso. Vos deixo aqui, que o Eterno vos abençoe a vocês e a mim, porque eu preciso das bênçãos do Senhor, preciso da cura do Senhor. Vamos ficar na paz de Cristo. Até a próxima. Paz, shalom.